Programa de férias, essa delícia toda, esse vento batendo, nosso Rio Negro aqui lindo. E você vai assistir programa super legal com a Rebeca Fonseca. Deixa eu só te atualizar. Ela vai morar em Paris, treinando lá. Foi escolhida, uma maravilha, tá? Tem também Sinésio Talhari, que foi um seminário mundial sobre vitiligo. E, alô, doutor, não sai daí. O beijo é de férias. O Alô Doutor de hoje vai dar continuidade àquele assunto que a gente estava falando, que até eu fiquei preocupada, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Vamos esclarecer dúvidas, o doutor Fabiliano está aqui comigo para a gente tirar todas essas dúvidas. E a primeira, doutor Fabiliano, para a gente continuar o assunto, o senhor explicou no programa passado que o leite em pó, o leite condensado, todos têm a proteína do leite de vaca, claro. Quer dizer, claro não, porque eu não sabia, mas aí o senhor explicou. Eu acho que muita gente também não sabia. Existem outros leites que o pai e a mãe possam utilizar? Sim. Quando detectar que tem alergia? Pois é, o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca é a coisa mais importante que tem na condução da criança alérgica ao leite de vaca. Porque se a criança é alérgica à proteína do leite de vaca, ela tem o potencial também a desenvolver alergia a outras proteínas, que a gente chama de proteína complexa. E dentro desse pool de proteínas complexas, há várias outras fontes de proteínas, como alguns tipos de peixes, frutos do mar, etc. e tal. E se encaixa também os outros leites, os outros leites de outros mamíferos. Sem querer lhe interromper, já lhe interrompendo, eu pensei nisso também, quanto a os crustáceos, por exemplo, camarão e tal, isso pode levar não leva a alergia à proteína do leite de vaca, mas uma vez que a criança, ela é, vamos dizer assim, ela tem predisposição a desenvolver a alergia à proteína do leite de vaca, a mesma predisposição que a faz desenvolver a alergia à proteína do leite de vaca, pode fazer desenvolver a alergia à proteína de outras fontes, como por exemplo de peixes, de mariscos, frutos do mar e alguns vegetais também, etc. e tal. Então, o que determina é o potencial para desenvolvimento de alergia. Se ela desenvolve a alergia à proteína de leite de vaca, esse é um fator que potencializa a possibilidade de desenvolver alergia a outras proteínas também. Voltamos Principalmente então... se ela estiver descompensada, se não tiver tratada a alergia à proteína do leite de vaca, a probabilidade de desenvolver outras alergias aumenta, entendeu? Voltamos então a outros tipos de leite no mercado que a mãe ou a família possa utilizar para a criança. Dentro desse conceito aí de tratamento da alergia, depois de ser feita toda uma investigação, uma avaliação nutricional da criança, depois de ser feita todo um acompanhamento clínico, o diagnóstico, né? A investigação propriamente dita, para a identificação da alergia propriamente dita, a conduta inicial básica que todo médico, todo pediatra, o gastroenterologista, o alergista deverá instituir é a exclusão da proteína do leite. Não existe tratamento de alergia se você continuar consumindo o leite de vaca. E isso será orientado e acompanhado pelo médico que faz o acompanhamento da criança, uma vez que ela deverá passar, após essa conduta, após o início da restrição da proteína da dieta, ela deverá passar por um acompanhamento minucioso, rigoroso, constante e com uma frequência bem intensiva no começo, que é para ver as repercussões nutricionais disso, que é acompanhar a criança para ver quais são as repercussões nutricionais que essa restrição gerará e para saber se a criança está desenvolvendo outros tipos de alergia também. Por exemplo, existe hoje no mercado o leite que a gente comentou ainda agora, sem ser o leite de vaca. Existem várias fontes de proteína de leite, por exemplo, leite de cabra. Mas isso. O que é importante, foi até bom lembrar aqui do leite de cabra, que normalmente as pessoas têm
tem o hábito de recorrer ao leite de cabra como uma forma, como uma opção. Como uma substituição, não é? Como uma substituição ou como uma opção na possibilidade de alergia ao leite de vaca. Não é uma boa opção porque o potencial para desenvolvimento de alergia ao leite de cabra também é o mesmo, porque é tudo leite, a proteína de leite que não é do ser humano. E quando a proteína não é do ser humano, ou seja, do leite materno, a probabilidade de desenvolvimento de alergia nessa criança que tem esse potencial, ela aumenta. Tanto faz ser de cabra, de vaca ou de outros animais. Resumo da ópera, gente, não é trocar do leite não que vai dar certo. Tem que ir no médico, é isso que tem que fazer. O médico, o pediatra, o gastroenterologista, o alergista, o médico que faz a condução da criança deverá orientar qual é a formulação. Existe no mercado muitas fórmulas que são preparadas para a utilização na criança que tem alergia à proteína do leite de vaca. Essas fórmulas, elas são preparadas, elas passam por um processo industrial. Isso que eu queria saber, existe possibilidade de uso de remédio ou não? Sim, em alguns sintomas. O tratamento medicamentoso ele é sintomático, para alívio da sintomatologia. Mas a conduta terapêutica propriamente dita é a exclusão da proteína do leite de vaca da dieta e a substituição da proteína íntegra pela proteína modificada, essa que eu estou referindo, que ela é modificada para possibilitar a absorção pela criança que tem a alergia sem desenvolver a alergia. Alergia propriamente dita. Existe uma dieta a ser seguida? A criança tem que ter uma dieta, uma rigidez na alimentação e tal? Sim. Como a gente já falou de lactose, né, de Sim. outras intolerâncias. Na verdade, isso aqui a gente está falando de alergia. De alergia. Isso é muito importante lembrar, porque diferentemente da intolerância, aqui nós estamos falando de alergia, na intolerância não há necessidade de você excluir totalmente o produto, né? Por exemplo, a lactose. Não há necessidade de excluir totalmente em raras ocasiões, existe essa possibilidade. Mas, no geral, não há necessidade. Basta reduzir a carga de lactose. Mas, no caso da alergia à proteína do leite de vaca, a exclusão ela tem que ser total. E tem que se ter atenção até aos contaminantes. Lembra dos contaminantes que a gente falou na vez passada? Se houver contaminação com a proteína do leite de vaca no alimento da criança, por mais que seja feita uma dieta própria, com a orientação adequada para a exclusão da proteína, esse contaminante ele fará perpetuar a alergia. Aí digamos que a criança vai para a escola, não segue a dieta, come escondida alguma coisa ali que ela não poderia, aí tem uma crise. Qual o primeiro passo, doutor? Felizmente, a alergia à proteína do leite de vaca ela não produz uma reação imediata. Na grande maioria das vezes não produz uma reação grave, aguda, grave, tipo anafilática, por exemplo, que pode ocorrer em alguns tipos de alergia. 98% das crianças têm uma reação lenta e gradual, portanto não há necessidade de sair correndo para pronto-socorro, etc. e tal. Quando há uma reação gravíssima, não tem jeito, tem que levar para o pronto-socorro, não pode ficar esperando. Doutor Fabiliano, diante disso tudo, qual é a participação da família com uma criança que tem, coitada, essa alergia à proteína do leite de vaca? A família tem um papel primordial na condição no tratamento da alergia à proteína de vaca, porque a gente vai sugerir somente uma postura, uma conduta, e quem vai executar essa conduta é a família. Então a criança só tem, vamos dizer assim, confiança no que a família disser. Se claro, a família não adianta só o médico, né? Não adianta. Se a família for suficientemente ativa e proativa no sentido de fazer a criança entender que é importante para ela seguir a dieta, para que ela possa ficar isenta da manifestação, da sintomatologia que ela costumava ter por causa da ingestão, a criança entende isso perfeitamente e se comportará dessa forma também em todos os ambientes. É isso aí, olha gente, mais um Alô Doutor, onde você esclareceu todas as suas dúvidas e lembrando sempre que quando você perceber algo diferente no seu filho, na sua filha, o melhor caminho é do consultório médico, não é isso, doutor Fabiliano? Isso mesmo, principalmente tratando de alergia à proteína leite de vaca, é importantíssimo o acompanhamento. Aliás, ele é definitivo para
para a boa condução da criança que tem alergia à proteína do leite de vaca. Não sai daí, eu volto já. Acontece em Manaus, no dia 10 de junho, lá no Auditório Alfredo da Mata, o 16º Simpósio ou Masterclass sobre vitiligo. Um dos organizadores, o Papa em Dermatologia, Sinésio Tagliari. Vai trazer uma gama de sumidades de médicos que trabalham há anos com a doença e vão passar informações, as novidades, tudo que vai estar acontecendo e que vai acontecer no âmbito desta doença autoimune. Eu vim aqui, vou conversar com o Dr. Sinésio Tagliari para trazer mais informações a você sobre esse simpósio. Vem comigo, Matheus. Doutor Sinésio, muito obrigada por você tirar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é ocupadíssimo, mas eu fiquei muito interessada neste simpósio, neste masterclass, né, 16º, sobre vitiligo. E vi que o senhor é um dos coordenadores e vai ser agora no dia 10 de junho. Isso. Do que vai tratar o simpósio? Bom, primeiro, é um prazer falar contigo. É sempre importante, é sempre bom falar com pessoas que estão no dia a dia de quase tudo. Eu te acompanho há bastante tempo e gosto muito de você, do trabalho que você faz. Eu tinha muita vontade de sentar-se com o senhor para conversar. E eu acho também que é uma coisa importante nossa, os especialistas, que eles falem sobre as coisas do dia a dia. Essa doença, por exemplo, o vitiligo, é uma coisa que nós falamos muito pouco. E eu acho que às vezes umas palavrinhas podem ajudar bastante. Esse Masterclass é uma denominação, esse título em inglês é porque essa reunião de vitiligo ela vem se realizando em várias partes do mundo. Ela é feita teve época em que era de 2 anos, outra de 2 em 2 anos, esses últimos tempos passou para anual, e ele lida com todos os aspectos do vitiligo, desde a parte genética até os casos clínicos de tratamento difíceis, que é o que nós vamos discutir no final. Então ele começa com a parte de genética, vai passando pela parte da clínica, dos aspectos diferentes do vitiligo e entra na dificuldade que nós temos de tratar alguns casos, nos bons resultados de muitos casos também. É importante essa ideia de que o vitiligo é uma doença que tem tratamento. Pois é, eu conversei com o senhor antes e lhe falei, inclusive, que eu tenho vitiligo. Eu sou portadora de vitiligo e o meu surgiu assim que eu tive o falecimento de um irmão que era meu pai. Existe a possibilidade aqui disso ser tratado, de que o vitiligo é tratado, a emoção, a ansiedade, o choque emocional muito grande, tem a ver com o vitiligo? A ideia que se tem é que vitiligo não tem tratamento. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho no dia a dia do consultório tratando vitiligo. Eu acompanho um número expressivo de pessoas com vitiligo. E o que eu vejo assim, não me importa se é uma lesãozinha ou se muitas lesões. A ideia é sempre a mesma, de que não tem jeito. E ao contrário, vitiligo ele tem tratamento. As lesões na fase inicial, elas não que o resultado seja rápido, mas assim, eu já vi vários pacientes tratados, curados, dos amigos meus que tratam vitiligo também, tenho visto a mesma coisa, resolve. Agora, é preciso uma conversa muito, assim,
É preciso ter tempo para o paciente, como todos os pacientes a gente tem que explicar, mas no vitiligo mais ainda. Primeiro, essa ideia do que não tem jeito, não tem cura. E o segundo é o médico explicar para a pessoa que está te procurando que não é rápido. É um tratamento lento, Eu vejo né? muito assim, eu vim aqui, eu já tratei 4 meses e não adiantou nada. 4 meses é o início do tratamento do vitiligo, então é preciso que a pessoa tenha em conta que isto é demorado. Mas é interessante, quando a pessoa pega para valer, como se consegue bons resultados. Mesmo casos assim muito extensos, se consegue bons resultados, mesmo depois de muito tempo. Não sai daí, eu volto já, continuo com o Dr. Sinésio. Voltamos com o Dr. Sinésio sobre o Masterclass em vitiligo, que vai acontecer aqui em Manaus, no dia 10 de junho, no auditório do Alfredo da Mata. Mas agora, doutor Sinésio, o senhor vai me permitir uma consulta pública. Uma delas é possível, esse ano eu quis fazer uma tatuagem. E uma tatuagem, uma coisa pequena, porque eu queria homenagear a minha neta. E aí eu não encontrei, na hora que eu falei, eu tenho vitiligo para o tatuador, ele disse, não faço. Isso é mito ou realmente não se deve fazer? É interessante essa observação de quem faz a tatuagem. Ele já deve ter tido problema, porque toda área que você atrita, que você fere no vitiligo, ela pode aparecer mancha branca. Mais ali. mancha, Então você pode, são pouquíssimos casos assim que eu vi até agora. Em volta da tatuagem pode ficar branco, porque é uma coisa clássica do vitiligo, ela é uma doença, são 3, ela é uma doença que tem um fenômeno chamado fenômeno do isomorfismo, onde fere pode aparecer a doença. Psoríase é uma delas, o líquen plano é uma doença mais rara, mas psoríase é comum também. Onde fere, aparece psoríase. No vitiligo, onde fere, pode aparecer mancha branca. E tem um estudo clássico do grupo de Bordeaux, na França, onde eles atritaram, depois fizeram um exame, um acompanhamento das células, elas se alteram e acabam morrendo as células que produzem o pigmento. Então, não deve ser atritado uma área de vitiligo. Tem uma coisa muito comum que eu vejo nos pés das pessoas, em área dessas, vocês mudam de sandálias, e essas que apertam, de vez em quando a gente vê na área da sandália havaiana, no atrito, pode ser pela borracha também, mas é muito comum numa área onde tem um atrito maior, pulseira de relógio. É verdade. Pode marcar também, onde tem atrito pode aparecer o vitiligo. Então, não é uma boa ideia fazer tatuagem, não. Tá. Eu não aconselho, não. Tá vendo, Manuela? Não posso fazer uma tatuagem. O remédio de Cuba. É interessante. Esse remédio, nós lidamos com essa história do remédio de Cuba há mais de 30 anos. Quando começou, os cubanos colocaram isso na mídia como um milagre, como uma coisa fantástica. Depois nós fomos ver, a melanginina, o extrato da placenta, coisa e tal. Um grupo de brasileiros foi a Cuba, tem um amigo nosso que trabalha muito com vitiligo, foi a Cuba, representando a Sociedade Brasileira de Dermatologia, convidou os cubanos para um congresso nosso, nunca vieram. Convidou de novo, nunca vieram. Nós nunca conseguimos, como Sociedade Brasileira de Dermatologia, que os cubanos apresentassem os resultados. Aí tem umas estatísticas que apareceram na época, ainda existia a Aeroperu, que era assim, vá a Cuba e trate o vitiligo. Atrás, viaje pela Aeroperu. Quer dizer, eu não estou falando aqui mal. Faça turismo e trate do vitiligo. Eu não estou aqui falando mal dos cubanos. E a estatística era assim, tratamento do vitiligo, tantos pacientes tratados, bons resultados, 70%, parcialmente curados, 30%. Era uma estatística que você não conseguia segurar absolutamente nada. Algo muito raso, né, doutor? E a coisa foi andando. O que nós sabemos hoje é que não adianta usar melanginina, usar o tratamento de Cuba.
Infelizmente, não. E a outra coisa também, quando se usa um remédio aplicado na pele, a primeira coisa que se tem que fazer são os testes que a gente chama de ação mutagênica do remédio que você está usando. Então, você pode estar usando um remédio aparentemente inocente e pode alterar as células da pele e pode dar um câncer mais tarde. Então, eu vejo muito essa história, não, mas é um remédio natural. Tá bom, é um remédio natural, é um extrato da placenta, mas ele pode causar o que na pele, com uso prolongado? Então, nós não temos, assim, a permissão para usar nada, nem tomar. Só para encerrar agora, que é uma pena que seja tão pouco tempo, eu por mim estaria falando horas e horas com o senhor, uma coisa que também do estigma, né? Vitiligo é uma doença contagiosa? Não, não há nenhum contágio no vitiligo, ele tem, como eu disse há pouco, ele tem uma base genética, ninguém faz vitiligo por acaso. Nós temos fatores, um deles importante é isso que nós falávamos da tensão emocional, que precipitam na pessoa que tem uma base genética, quer dizer, a pessoa já nasce com a predisposição, já nasce geneticamente determinado para fazer o vitiligo, assim como várias outras doenças que nós sabemos. Ao longo da vida nós podemos desenvolver doenças, exemplo, câncer do seio, é bem divulgado que a pessoa é geneticamente predisposta para fazer câncer do seio, determinados tipos de câncer. No vitiligo é a mesma coisa, não tem relação nenhuma com o câncer do vitiligo, claro, mas ele é uma doença que tem uma base genética. Doutor Sinésio, muito obrigada. Meu programa está aqui à sua disposição. O senhor pode fazer suas considerações finais. Bom, mas aí eu que agradeço a você. Como eu disse há pouco, eu acho que é um dever, uma obrigação nossa, falar sobre determinadas doenças. Eu acho que a gente ajuda sempre um pouquinho. Pessoas, às vezes, sofrem muito e faltam, às vezes, pequenas explicações, pequenas coisas. Foi um prazer participar dessa entrevista e eu estou à disposição de quando puder falar um pouco mais sobre esta ou outra. Não é só o vitiligo que preocupa, tem várias outras coisas que também estigmatizam. O senhor está fazendo uma abertura aqui, eu vou voltar, com certeza. E pode ter certeza também que eu vou participar do simpósio que me interessa e interessa a você, telespectador. Vocês sabem que a nega adora falar de amor. Você sabe disso, não é? E amanhã, 12 de junho, Dia Nacional dos Namorados. Não poderia ser diferente, um programa meu, nas vésperas do Dia dos Namorados, eu vou falar de quê? De namorado. Aí eu fiquei procurando quem que a gente vai conversar, com quem que eu vou falar sobre amor, sobre namoro, e descobri a Rebeca e o Gil. Eles têm profissões mais ou menos parecidas e se conheceram no momento em que ela fazia uma coisa e ele era praticamente o chefe dela. Não é isso? É isso. Vamos lá, falem comigo. Fala, Rebeca. Como é que foi? A gente se conheceu em 2008, na época que eu era jogadora de futebol. E ele era da comissão técnica. Só que na época a gente não se dava muito bem, né? Porque afinal eu era jogadora e jogador é meio marrenta e tal. E ele nunca gostou disso. É isso, Gil? Era assim mesmo? Era um pouquinho pior, mas era mais ou menos nesse nível. E aí, como é que foi, assim, quem deu o primeiro passo? Como é que começou isso? Porque logo em seguida, um ano e pouco depois, o futebol na Newton Lins acabou. E ela sempre queria praticar esporte e eu venho do ciclismo.
né? Então eu chamei ela para praticar esporte. Mas vocês ainda não namoravam? Não namorávamos. Olha que máximo. Ai, adoro essas histórias. E aí? Aí ela veio trabalhar na minha loja, eu tinha uma loja de sinalização e ela veio trabalhar comigo e praticar o esporte, né? Então deu uma parceria muito boa. Então a gente começou a viajar para participar de campeonatos fora. Deu liga, né? É. Como se diz. E me diz uma coisa, Rebeca, quem deu o primeiro passo nesse namoro? Então, eu acho que foi um pouco dos dois, assim, porque eu cheguei, como eu trabalhava na loja, mas ainda não tinha lá o romance, assim, em si, né? Mas daí eu comecei a chamar ele pra ir pra jantar, por exemplo. Eu ia com minhas primas, daí eu chamei ele. Aí acho que a partir dali foi começando. Na verdade, então foram os dois. Houve uma interação entre vocês, não é? É. Não é isso, Gil? A própria, digamos assim, circunstância da vida, né? Como ela começou a competir ciclismo, Belém, São Paulo, e eu acompanhava, né? Então aí começou Aí a um unir jantar essas coisas. aqui, uma coisinha ali, uma viagenzinha de avião, né? Aí sempre Muitas coisas em rola um comum. beijo. E aí vocês começaram a namorar e quem se deu bem nessa história toda foi esse fruto do amor de vocês, que é o Matheus, não é isso? É isso, o Matheus. O Matheus está com quantos anos? O Matheus tem 4 anos. 4 anos. Isso. Quanto tempo vocês têm de relacionamento? Aproximadamente estamos indo para o 6º ano. É? E agora me fala, como é que é trabalhar e viver junto? Quem manda mais, quem manda menos? Você me fala. Eu acho que a mulher Como é que vocês administram isso? Eu acho que a mulher sempre manda mais. Essa é a minha... Essa é a nossa seara. Né? Ainda Tá mais... vendo? Por isso que eu digo, quando eu tô namorando, o namorado reclama, mulher que manda, rapaz. Mas é um pouco a parceria, os dois juntos, Claro, né? eu acho que a parceria é fundamental, Com né? certeza. Não adianta ser só parceiro no trabalho e não ser... Isso. E saber não dividir as duas coisas, acho que é muito importante também, sabe? O profissional do pessoal. Na hora que a gente está treinando, é um trabalho. É o meu trabalho, o nosso trabalho. Ele como técnico, eu como atleta. Então, ali a gente não é marido e mulher. Ali ele é meu técnico e eu sou atleta. E ele me briga como se eu fosse atleta apenas e não tivesse vínculo nenhum. Saiu dali e pronto. Bacana. Deu tão certo que ela agora é campeã, né? Como é? Ela Qual já é 2 anos seguidos ela é campeã do ranking nacional. Nós estamos indo para o 3º ano, ela já é líder desse ano no ranking nacional. Gil, e quando vocês não estão treinando, não estão trabalhando, não estão pedalando, como é que vocês se divertem? Como é que vocês, o que vocês fazem no momento de lazer, inclusive o Matheus, eu acho. É um pouco corrido, mas quando a gente tem a oportunidade, ou vai para um igarapé, vai comer um tambaqui, né? Vamos até Pequém, que é aqui em Boa Vista. A gente tenta conciliar um pouco as viagens dela com um pouco do nosso lazer também. É isso, querida? Isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Você faz sempre tudo ao mesmo tempo, na mesma hora. Às vezes sim, quando eu não estou em viagem, no caso quando eu estou aqui me preparando para alguma competição importante, que é o caso do Campeonato Brasileiro, a gente passa muito tempo em Manaus, então a gente procura passear aqui na Ponta Negra, nos pontos O Matheus vai sempre para as viagens não, com vocês? não é sempre que vai. Aham. A maior parte das viagens que eu faço é sozinha. Sei. Até porque tem a questão do hotel, tem a questão de todo o custo, né? É passagem aérea. E também tem a escolinha dele, e vai somando assim, sabe? Ok. Legal, que bom, que bacana isso. E eu quero agora, não é, que vocês dois façam uma declaração aqui para o meu telespectador e uma dica, diga, faça assim que vai dar tudo certo. Começando pelo Gil. Eu acho que é você aprender que nós somos todos diferentes e aprender a conviver com essas diferenças, né? Eu acho que essa seria a dica, né? Saber que o momento juntos são mais importantes que às vezes as divergências que a gente tem no dia a dia, mesmo por causa que é uma vida corrida, né? Então a gente tem os problemas, claro, todo mundo. Mas é aprender... Saber administrar. Saber viver as diferenças. Rebeca, me fala. Então, só para completar um pouco o que ele falou, acho que a questão do ceder é muito importante na questão do relacionamento, porque já diz o ditado, você quer estar certo ou você quer ser feliz?
não é? Então acho que um pouco de... Às vezes você sabe que tá certo, mas para não brigar naquele momento, aí você, não, então tá certo, você tá certo. Depois você conversa e os problemas vão se resolvendo assim, né? Acho que é um pouco disso, você ceder. Nem sempre você tá certo. E quando tá, não custa, né? Claro. Acho que é isso. Tá vendo? Olha, eu assim, essa história, no final das contas, tudo é uma questão de parceria. É a questão de você saber conviver com as diferenças que dá tudo certo.